Então, vamos começar, né? No edital de convocação da Condicef para essas assembleias, e que foi usado como referência para a divulgação do link da assembleia de hoje, no caso, teve como as pautas para deliberação, né? O primeiro é o esclarecimento aos empregados da situação em que se encontra o processo de dissídio de greve no Tribunal Superior do Trabalho, TST, assim como explicando sobre as inverdades que a gestão da empresa vem apresentando diretamente junto aos seus empregados, com o único objetivo de dividir a categoria. Nesse quesito, acho que eu vou precisar da ajuda do jurídico, Max, e do Sérgio, da Condicef, o secretário-geral da Condicef. Eu posso contar com vocês? Vocês querem começar a falar? Algum de vocês? Pronto, Sérgio vai começar a nos ajudar a conduzir essa assembleia. Obrigada, Sérgio. Nada, bom, já é boa tarde, né? Passou do meio-dia. Boa tarde, Amaro, boa tarde, Márcia, trabalhadoras da EBSER. É evidente aí, conforme a Ramara leu aí, a convocação dessas assembleias, nós orientamos nosso sindicato a realizar essas assembleias para dirimir as dúvidas com relação a esses fatos recentes que a empresa vem divulgando diretamente junto ao corpo funcional dos empregados e que muitas das questões que a empresa apresenta não retratam a verdade e a realidade. É fato, acho que vocês vêm acompanhando, a gente vem aí desde 2019 tentando ter um desfecho assim, satisfatório com relação aos acordos coletivos de trabalho, mas encontramos resistência da outra parte, porque é evidente que a empresa decidiu que quer, a todo custo, alterar a aplicação do grau de gratuidade para os empregados e empregadas que estão na empresa anteriormente a 2019, porque isso ela conseguiu para os que entraram pós-2019 e quer fazer a mesma sistemática. E desde 2019 que ela insiste em alterar essa situação, uma situação que não é fruto de acordo coletivo de trabalho. A insalubridade nunca foi fruto de acordo coletivo de trabalho. E a empresa só consegue fazer isso se tiver o aval do trabalhador. Por isso que ela ainda não conseguiu alterar essa situação. E por essas circunstâncias, esses processos de acordo coletivo vem travado desde 2019, que a gente não consegue avançar. Aliás, na EBSER, a gente tem uma inovação que, desde a fundação da empresa, em 2011, a gente não consegue fechar um acordo na mesa de negociação e, lamentavelmente, todos que a gente conseguiu foram consignados pelo Tribunal Superior do Trabalho. O último foi através de uma sentença normativa que tem força de como se quem fosse um dissídio, e nós estamos sobre uma sentença normativa, e depois aí, de forma técnica, o advogado, o assessor jurídico do sindicato pode explicar de forma detalhada. A gente teve, por ocasião do entrave que nós tivemos, sabe-se que tivemos um grande impacto na questão da pandemia, mas mesmo assim não conseguimos avançar, com todo o empenho, todo o esforço que os trabalhadores tiveram, correndo risco de vida, porque não tinham nem vacina, mas estavam lá, na labuta do dia a dia, e a empresa não reconhece isso, a empresa não reconhece. Nós fizemos uma campanha o ano passado, não conseguimos avançar, chegamos ao ponto de decretar uma greve, que é essa que está em discussão, e rapidinho a empresa correu para o tribunal para solicitar o julgamento da greve ilegal. Lamentavelmente, o TST concedeu em parte o que a empresa estava solicitando, que era trabalhar 100% dos assistenciais. 100% da categoria trabalhando não tem greve. E permitiu que somente, caso a greve continuasse, 20% dos administrativos fizessem greve. Então,
Se a gente descumprisse isso, nós iríamos estar pagando R$100 mil de multa por dia, que foi o que a empresa solicitou. E, para além disso, a empresa reivindicou a ilegalidade da greve, que de ilegal não teve nada. Nós fizemos somente um dia de greve em alguns estados, tivemos que retornar com essa liminar do TST e cumprimos tudo que o TST determinou. Então, o que está em discussão é esse dissídio coletivo de greve, que foi do ano passado, e, evidentemente, de lá para cá, nós tivemos mais de 20 reuniões com a empresa e não conseguimos avançar. A empresa acusava as entidades sindicais de que a gente não conseguia chegar a um entendimento, o que não é verdade. As assembleias por local de trabalho, elas têm autonomia de deliberar o que é que os trabalhadores querem. A nossa responsabilidade aqui em cima é de encaminhar o que as assembleias deliberam. Nós não determinamos o que o trabalhador vai aprovar ou não na assembleia. O que nós fazemos é orientar e que os advogados, assessores jurídicos participem das assembleias para que, de parte técnica, orientem os trabalhadores para não incidirem em erros e serem prejudicados, porque a empresa, lamentavelmente, não tira o foco de querer, a todo custo, tirar direito da categoria. Pois bem, depois de 22 reuniões com a empresa, 4, 5 no TST, não conseguimos, a empresa disse que a gente não conseguia apresentar uma proposta comum, nós apresentamos uma proposta unificada de todas as entidades e tivemos uma audiência bilateral no TST, no dia 17 de junho do ano em curso. Nessa audiência, nós apresentamos as propostas que foram aprovadas nas assembleias do local de trabalho, que era a manutenção de todas as cláusulas sociais, reajuste linear, no então momento daria 22,30%. Hoje já passa de 25%, porque a empresa estava apresentando reajuste diferenciado, 13% para uma categoria, que eram os assistenciais, e 20% para os administrativos. Nós apresentamos o índice fechado dos períodos que estavam pendentes naquele momento. 22%, e uma inclusão em cima dos administrativos e técnicos em radiologia de R$600. E manutenção de todas as cláusulas sociais que nós temos, que está sendo, evidentemente, prorrogada, que é a determinação do TST, até se ter um desfecho. Essa foi a proposta que nós apresentamos ao TST. A ministra Delaide, que inclusive é aí conterrânea aí de Goiás, Delaide Arantes, propôs uma proposta de consenso. Com a proposta que nós apresentamos pelas entidades, o TST fez uma proposta de consenso que a empresa concedesse reajuste de 20% para todo o corpo funcional, sem distinções. Vocês lembram que a empresa fez uma proposta de apresentar 13% para uma categoria e 20% para outra, desde que mudasse a base de cálculo da insalubridade. Claro que a categoria, por diversas vezes, rejeitou. Nós não temos autorização para tocar nesse assunto da mudança da base de cálculo da insalubridade. Pois bem, qual foi a proposta que o TST apresentou para consenso? 20% para toda a base social da EBSER, sem distinção, retroativa a 1º de janeiro deste ano, até a data do fechamento do acordo. Manutenção das cláusulas sociais que estão sob sentença normativa e, evidentemente, tirar do bojo das discussões a situação da insalubridade, que isso, inclusive no TST, não tem um parâmetro, uma base que imponha que a insalubridade seja aplicada no salário mínimo. A empresa não aceitou. A empresa não aceitou essa proposta mediana que o TST apresentou e nós continuamos no impasse. Pois bem, nós fomos notificados no mês de julho pelo TST para se posicionar com relação ao dissídio coletivo de greve que a empresa entrou, que ela pediu para ser julgado, dissídio coletivo de greve, e nós nos posicionamos. Claro, com a mesma metodologia que os nossos advogados avaliam, que perdeu o sentido julgar dissídio coletivo de greve, quando, na verdade, tem uma liminar que nós estamos cumprindo. Nós nos posicionamos no último dia 29 de julho, colocando qual é a posição, que o processo do dissídio coletivo de greve seja arquivado,
e que a empresa cumpra a sentença normativa, inclusive concedendo os abonos dos 2 dias que ela está negando. Então, foi sobre isso que nós nos posicionamos no processo. Mas, lamentavelmente, Ramara, você vem acompanhando aí, através do grupo de mobilização que nós construímos, a Márcia Jorge, a direção do sindicato, a empresa começou a fazer o contraponto com inverdades diretamente com a categoria, dizendo que a nossa petição que nós entramos estaria atrasando o julgamento do processo. Não é verdade. Primeiro, que o que estava em discussão no primeiro momento era o dissídio coletivo de greve sobre o número 1761-57-2021.5000000. É sobre isso que nós nos posicionamos. É claro que a gente não ia concordar com a tese da empresa de julgar a greve ilegal. Aliás, nem greve houve, por conta do pedido que eles atravessaram, pedindo a ilegalidade da greve, que era uma greve justa, e nós cumprimos todos os requisitos. Depois do dia 29, quando nós nos posicionamos, a empresa atravessou um pedido lá no TST, solicitando uma inovação. O advogado que está aqui pode se posicionar com relação a isso. A inovação é o seguinte: para além do julgamento do dissídio coletivo de greve, que é uma coisa diferente, a empresa está reivindicando que seja julgado o dissídio coletivo de trabalho econômico e sociais, as cláusulas econômicas e cláusulas sociais. Primeiro, nós ainda não fomos notificados pelo TST para se posicionar. A gente já tinha, em diversas vezes, informado para a empresa que a categoria está disposta a aceitar um julgamento de dissídio coletivo de trabalho que é distinto do que é dissídio coletivo de greve. Porém, a gente aceita que o julgamento seja executado pelo TST, desde que julgue as cláusulas econômicas. Porque, se vocês lembram, aí há 2 anos atrás, eles fizeram um julgamento desse com relação aos Correios, levaram para julgamento as cláusulas financeiras, econômicas e cláusulas sociais. Os Correios tinham 74 cláusulas no seu acordo coletivo de trabalho. Depois que foi julgada as cláusulas econômicas junto com as sociais, eles perderam 50 cláusulas no seu acordo coletivo de trabalho. Caiu de 74 para 24. É esse pretexto da empresa em querer colocar em discussão cláusula por cláusula no julgamento do TST. E a categoria não nos autorizou que a gente possa ir para o julgamento com as cláusulas sociais. Inclusive, nesse bojo, a empresa quer incluir a retirada dos abonos dos 2 dias e incluir uma coisa que hoje não é fruto de acordo coletivo de trabalho, a questão da insalubridade, que não tem como ser homologado no TST, que não é fruto de acordo coletivo. Pois bem, a empresa começou a divulgar notas dizendo que a nossa petição estava atrasando. Mentira da empresa. Eles não têm coragem de falar uma vírgula de verdade quem é que, de fato, está atrasando a consolidação dessa situação. Nós estamos aguardando ser notificado pelo TST para que a gente possa se posicionar com relação a esse pedido novo que a empresa entrou, solicitando o julgamento das cláusulas sociais e econômicas. Ao ser notificado, é claro que nossos advogados vão se posicionar, a gente vai dialogar com as demais entidades para ver qual é a posição. Nós orientamos nossos sindicatos a fazer essas assembleias para dirimir essas inverdades que a empresa vem enviando diretamente para os e-mails dos empregados, tentando jogar os empregados contra as entidades sindicais, que são suas legítimas representações, e por conta disso, a direção da empresa está sendo indiciada no Ministério Público do Trabalho por atos antissindicais. Ao fazer esse tipo de situações, promover lives e mandar esse tipo de material mentiroso para a categoria, querendo induzir os trabalhadores e trabalhadoras ao erro e querendo jogar os trabalhadores contra as entidades sindicais. Pois bem, nós estamos solicitando uma audiência, nossos advogados estão, desde a semana passada, tentando uma audiência com o TST para conversar com a ministra relatora desse dissídio coletivo de greve. E nós vamos dialogar com a ministra, se a ministra mantiver a proposta que ela apresentou de mediação lá no dia 17 de junho, 20%
manter as as cláusulas sociais que estão aditivadas através da sentença normativa e não levar em discussão a questão de julgamento das cláusulas sociais, nem como a questão da insalubridade, a gente vai fazer uma consulta à categoria para que a categoria, evidentemente, nos autorize a fazer isso. Mas ainda não conseguimos essa audiência com a ministra. E por isso que a gente orientou que nossos sindicatos realizassem essas assembleias, já aconteceram várias a semana passada, até amanhã ainda estarão acontecendo, daqui a pouco eu vou participar da de Minas, logo mais no início da noite da do Rio de Janeiro, de forma virtual, para ir tirando essas dúvidas e falar a verdade para os trabalhadores. É fato, está demorando muito. Desde 2019 que a gente não consegue avançar, mas a culpa não é nossa. Nós não vamos entregar de bandeja os direitos dos trabalhadores porque a empresa acha que tem que economizar de 750 milhões de reais que paga da insalubridade para 150, às custas do suor de um direito que é da categoria. E não cede, não quer ceder, e quer retirar um direito que é sagrado, é regulamento da empresa. Se ela pudesse, de forma monocrática, de uma canetada, fazer, já teriam feito. Então, os trabalhadores, de forma sábia, não autorizam que se faça negociação com um direito que é sagrado. E essas assembleias estão sendo referência porque nosso advogado falou que nós não podemos discutir um processo de mobilização no que diga respeito a esse dissídio coletivo de greve que a empresa entrou no ano passado. Mas nós já estamos com mais 2 acordos que estão represados. É sobre esses 2 que a gente está querendo construir um processo de mobilização. E aí nós não estamos impedidos de fazer uma mobilização e nós orientamos que a categoria discutisse se é possível fazer uma mobilização no mês de setembro, tirando como indicativo o início de greve aí no dia 21 ou 22 de setembro. E as assembleias estão apresentando esse resultado. No dia 1º, nós vamos fazer uma reunião nacional com as lideranças, a Ramara vai participar, o pessoal dos outros estados também, para a gente fazer uma radiografia de como é que está o processo de mobilização. Até lá, a gente espera que a gente tenha sido atendido pelo TST, para ver se a gente consegue dar um passo adiante, mas a finalidade dessas assembleias é justamente para desmistificar essas inverdades que a empresa vem alardeando, dizendo que a culpa de não se ter avançado são das entidades sindicais. Não é verdade. É uma mentira deslavada da empresa para tentar induzir os trabalhadores a se voltarem contra suas legítimas representações. Portanto, a gente está atento. É lamentável que a gente chegue praticamente faltando 4 meses para finalizar o ano. Já queremos começar a construir a nova proposta de acordo coletivo, que geralmente no mês de novembro a gente faz as assembleias, protocola a nossa pauta, do futuro acordo coletivo 2023-2024, sem nem superar o que está aí represado de 20, 21, 21, 22, 22 e 23. Portanto, eu fico aqui, Márcia e Ramara, à disposição, mas esses são os esclarecimentos que a gente queria prestar para os empregados e empregadas. Não se deixe induzir pelas falas dos falsos profetas. O Rodrigo ele é muito bom, muito falastrão, mas na hora de falar a verdade, ele é assim, um zero à esquerda. Oriente-se sempre pela sua assessoria jurídica do seu sindicato, pela direção do sindicato e as orientações que nós estamos enviando. Porque o que a empresa, de fato, está querendo fazer é confusão para que vocês voltem atrás e aceitem retirada de direitos, e é isso que nós estamos nos conduzindo e orientando, que não cedam, porque é evidente que está duradouro, mas nós não podemos ceder aos pretextos da empresa com essas tentativas dela. Obrigado, Ramara. Fique por aqui. Se precisar de alguma outra orientação ou justificativa, eu estou à disposição. Muito obrigada, Sérgio. Fique por aí, sim, que a gente pode precisar de você ainda muito. Aí, Max, você quer fazer alguma colocação em relação a isso? Certinho. Primeiramente, boa tarde a todos. Quem me conhece, meu nome é Max, eu faço parte, e sou advogado, faço parte do corpo jurídico do Sindicep Goiás. Queria agradecer ao companheiro Sérgio, que brilhantemente explanou aí sobre a situação atual dessa discussão acalorada aí da NBCE contra os trabalhadores. E vou fazer só uma breve síntese, porque o Sérgio já disse tudo.
E a gente não pode confundir o dissídio coletivo de greve de dissídio coletivo do trabalho, entendeu? Por quê? Porque a EBSER, à época, entrou com o dissídio coletivo de greve por causa daquele dos primeiros movimentos que os trabalhadores fizeram. E aí, esse dissídio coletivo de greve, promovido exclusivamente pela EBSER, foi para coibir a quantidade de trabalhadores que poderiam estar em greve, né, que foi o que eles conseguiram por medida liminar, que o próprio Sérgio falou, que 80% do efetivo do administrativo precisava obrigatoriamente estar em trabalho, e 100% da área social hospitalar precisava estar trabalhando. Ou seja, basicamente coibiu aí qualquer possibilidade de greve que nós somos obrigados a cumprir e estamos cumprindo fielmente, né, Sérgio? Essa situação de discussão da greve é totalmente diferente da discussão do dissídio coletivo do trabalho. Tá? O dissídio coletivo do trabalho é preciso que as duas partes, tanto a EBSER quanto os trabalhadores, concordem para entrar com esse dissídio. Tá? A informação que estão passando aí, essas inverdades, essas falsas palavras aí que estão passando para os trabalhadores, é que os sindicatos, os movimentos sindicais, estão atrapalhando, estão atrasando as negociações coletivas, o que é totalmente falso. Por quê? Porque, inclusive, estão se baseando na discussão do dissídio coletivo de greve para falar esse tipo de coisa. Porque falam, a EBSER entrou com o dissídio, mas o sindicato não está concordando. Peraí, pessoal, não tem nada a ver a discussão do dissídio coletivo de greve com a discussão para a gente fazer um acordo aí, tanto dos reajustes de salário, quanto das outras situações das cláusulas econômicas que nós já estamos pleiteando há muito tempo, que até agora não conseguimos finalizar e chegar a um consenso, entendeu? Então, a situação basicamente é essa. Enquanto a gente não entrar com uma discussão juntamente com a EBSER, no dissídio coletivo de trabalho, que é algo que a gente, o Sérgio até comentou, que a gente estava, a CONTSEF, né, está tentando aí conversar com a ministra para ver se a gente consegue aprovar um meio termo, mais que seja favorável para o trabalhador, sem que ele venha perder os direitos. Não há como a EBSER, não há como a gente fechar um acordo com a EBSER. Entendeu? Então, essa discussão de dissídio coletivo de trabalho, ela é mais avançada do que a questão do dissídio coletivo de greve. O dissídio coletivo de greve, quem envolveu isso foi só a EBSER para coibir a gente. Tá? E aí, vem a discussão o quê? Que as próximas greves, que, né, os movimentos de paralisação que estamos a pleitear aí, a sugerir, nos dias 21, 22 de setembro, ressaltando que são para as novas discussões dos acordos, tá? Porque esse dissídio coletivo de greve que aconteceu, que nós estamos cumprindo, eles são referentes às greves anteriores. Ah, mas então a gente não pode cumprir, não pode iniciar uma nova greve? Podemos sim, desde que a discussão seja outra, desde que o objetivo seja com base nas novas propostas, nos novos acordos, nas novas lutas que nós estamos pleiteando aí, apesar de ser uma discussão já bem passada. Tá? Então, não confundam, mais uma vez, o que o pessoal está falando, que o sindicato, que os movimentos sindicais estão atrapalhando a empresa e os trabalhadores a fechar acordo. Não existe isso. Quem está prejudicando até agora o fechamento do acordo é a própria EBSER, é a própria empresa. Tá? O sindicato, ele consulta os trabalhadores e, obviamente, principalmente aqui a base de Goiás, que é que nós, né, temos contato, a base de Goiás, a maioria não concordou com as propostas que foram anteriormente apresentadas, entendeu? Então, não tem nada a ver com o dissídio coletivo que foi apresentado. Não aceitem, não acreditem nas informações que surgem aí ao corredor, ao redor das empresas. Qualquer dúvida, procure o sindicato, procure a assessoria do sindicato. A gente está sempre pronto para esclarecer vocês sobre as informações corretas e quais são os próximos passos que estaremos seguindo aí
sempre seguindo a mesma orientação da CODCEF, que está à frente de toda essa negociação. Não se deixem levar por qualquer informação aí que sai passando de ouvido por ouvido, pessoal. Não acredito nisso, porque a intenção da EBSER, infelizmente, é dividir a paz. É colocar o trabalhador contra o sindicato, é colocar o administrativo contra a área social, a área hospitalar. Por quê? Porque a gente sabe que alguns trabalhadores já querem aceitar a proposta que a EBSER tinha feito, sendo que a maioria não quer aceitar. E o sindicato está aqui para dirimir isso, para justamente apoiar a categoria e apoiar o que a maioria está decidindo, entendeu? Então, o sindicato está aqui para apoiar os trabalhadores. Não se deixem levar nas informações da empresa para vocês ficarem contra o sindicato. O sindicato está aqui para poder apoiar vocês, tá bom? Qualquer dúvida com relação a isso, a gente está à disposição e eu passo a palavra aí para dar seguimento. Muito obrigada, Max. E, assim, é muito importante que vocês colocaram até agora. E eu até queria aproveitar para dizer isso, que eu estou como diretora do sindicato, o Sindicep Goiás, mas eu sou trabalhadora da EBSER. Então, assim, eu estou junto ao sindicato e estou acompanhando justamente a busca por melhoria para nós. É muito o contrário que a empresa quer colocar. Aí, tem uma dúvida. Eu acho que o que vocês falaram já foi para a segunda pauta, os esclarecimentos aos empregados sobre as diferenças, vantagens e desvantagens sobre o que significa o dissídio coletivo de greve e dissídio coletivo de trabalho. Aí, aqui no chat, o Murilo fez uma pergunta aqui direcionada para o Sérgio. Sérgio, boa tarde. Acho que para a reunião com o TST já deveria ir com a possível proposta da ministra votada, para não ter que marcar outra reunião e atrasar ainda mais o ACT. Sérgio, você pode se posicionar em relação a essa pergunta? Sim, o Murilo, né, que fez essa pergunta. Na verdade, assim, Murilo, essa é a nossa ideia. A nossa ideia é saber se a ministra vai manter a proposta dela e para um possível julgamento de cláusulas econômicas, porque se a relatora, como é que funciona? O doutor Marcos pode até, assim, de forma técnica, explicitar melhor. Se a relatora, dentro de um julgamento de um processo, dá um parecer com uma linha, se for nessa linha, isso já tem uma chance muito grande de prosperar diante dos demais pares que farão o julgamento. Se ela mantiver essa proposta, eu acho que é uma sugestão excelente para a gente superar esse impasse. Eu queria só colocar mais um elemento novo que aconteceu, porque após o dia 29, quando nós nos posicionamos nos autos do processo do dissídio coletivo de greve, a ministra deu vistas para o Ministério Público do Trabalho se posicionar. O Ministério Público do Trabalho tem 10 dias úteis para poder retornar com sua posição, mas até a semana passada o Ministério Público do Trabalho não tinha se colocado a posição dele. Porque na reunião que nós tivemos com o TST no dia 17 de junho, a ministra falou que iria dar celeridade nesse processo, mas por conta do recesso que aconteceu do judiciário no mês de julho, a ministra até sinalizou que em meados de agosto isso estaria resolvido. Mas o que é que acontece? Foi dado vista para o Ministério Público, o Ministério Público ainda não devolveu o processo para que seja dado andamento. Por isso que está travando. A empresa, para não querer dizer a verdade para os trabalhadores, que quem está segurando o processo é o Ministério Público, tentam dizer que a culpa são das entidades sindicais, o que não é verdade. Como o Ministério Público, lá na reunião do dia 17, ficou tendencioso a aceitar a proposta da empresa de alterar a base de cálculo, a empresa fica tentando fazer esse joguinho aí, mas eu acho que é totalmente coerente, Murilo, essa posição. A gente já tinha até escutado os membros da Comissão Nacional,
as lideranças que essa proposta, se caso a ministra, evidentemente, apresente, é fato que a categoria tem que bater o martelo. Mas isso é rápido, em 2 dias a gente resolve isso. É só o TST dizer, olha, nós vamos manter essa proposta, se vocês concordarem, a gente leva adiante. Ora, rapidinho a gente faz a consulta agora. O fruto dessas assembleias por exemplo, a empresa já está tendo conhecimento que nós estamos colocando o trem nos trilhos para o processo de mobilização. Então, já está começando a soltar outras liberdades, outras coisas. Mas nós não vamos nos intimidar. A maioria das assembleias estão dizendo que estão dispostas a ir para um processo de mobilização para pressionar a empresa a sair da inércia. E se esse for o fato mais preponderante, até as últimas assembleias que estarão acontecendo amanhã, no dia 1º nós vamos fazer uma reunião organizativa, fazer as publicações de forma como manda a lei e ir para cima, não tem jeito. A gente vai terminar vendo o ano se acabar a empresa com esse enrola-enrola, com esse engana-engana, esse jogo de querer enganar os trabalhadores. Portanto, essa é a nossa discussão, esperando que a ministra nos receba, se antes do dia 1º, melhor ainda, porque no dia 1º a gente já tem mais ou menos uma informação mais conclusa com relação a todo esse processo. Obrigada, Sérgio. Tem outra pergunta aqui da Vilma Rodrigues, também direcionada ao Sérgio, mas eu vou me posicionar um pouquinho, depois o Sérgio complementa. Mas é assim, Sérgio, boa tarde. Existe alguma previsão para a próxima reunião com a ministra, para um possível desfecho do acordo? Na última reunião do grupo de representação de mobilização, a gente falou um pouco sobre a necessidade de pressionar o TST a julgar o dissídio de greve. E aí, uma das coisas que a gente está procurando debater aqui na Assembleia, vamos ver como é que a gente vai encaminhar. E aí, se a gente não pressionar, vai ficar para o ano que vem, e aí só adia nosso acordo. Não é isso, Sérgio? Perfeitamente. A nossa intenção desde a semana passada, que a gente tenta essa conversa com o TST. Os nossos advogados estão em contato com o gabinete da ministra para agendar. A esperança nossa é que essa semana a gente consiga essa reunião com a ministra, para que a gente possa ver se destrava esse processo. Já passou da hora. E, assim, a nossa intenção é o mais rápido possível. Por exemplo, alardearam aí que a gente não queria fechar agora, né, tudo conversa. A nossa intenção é a gente resolver esses acordos que estão represados e já começar a trabalhar o futuro acordo coletivo de trabalho. Está chegando à porta aí a próxima data base, que é 1º de março do ano que vem, mas geralmente a gente apresenta a pauta 120 dias antes, até para dar tempo da empresa analisar e tentar fechar o acordo antes de bater a data base. Então, nós queremos resolver isso o mais rápido possível. Por isso, nós estamos tentando a conversa com o TST e a nossa linha. Por exemplo, a última reunião que tivemos, o TST não permitiu que a Comissão dos Trabalhadores participasse. O nosso pleito é que, para além dos advogados da Condicef e os diretores da Condicef, que o TST permita que os membros da Comissão Nacional participem. Eles são parte desse processo. Então, o TST não pode impedir que parte do processo possa fazer parte da discussão e da mediação, tá? A nossa intenção é resolver isso o mais rápido possível. Se possível, essa semana ainda. Obrigada, Sérgio. Aí, no caso, como terceira pauta para a Assembleia hoje, seria consultar as bases sobre a disposição em realizar uma greve com o objetivo de forçar a gestão da empresa e apresentar uma proposta digna para o conjunto dos empregados. E aí, eu acho que dependendo da vontade, né, da categoria, pode ser uma mobilização, uma paralisação, greve de um dia ou mais, isso aí é a gente que vai definir. E aí, de início, a sugestão no nosso grupo de mobilização, junto com a Condicef, foi o dia 21 de setembro, que estaria na quarta pauta, o início do movimento nacional. E aí, eu queria aproveitar, ver se a colega Suzy está aí, ver se ela pode me ajudar com a votação hoje na Assembleia,
que a minha sugestão é, como a gente está com 19 pessoas, a gente fazer como um estado fez, que foi elaborar um formulário para levantamento com os demais trabalhadores sobre essa questão da greve, da mobilização, e eu conto com a ajuda de vocês, a gente elaborando o formulário com a divulgação. Aí eu queria que Suzy me ajudasse a conduzir se o pessoal que está presente na Assembleia concorda com essa minha sugestão. E aí, Suzy, passa a bola para você. Ah, hoje Cadê a Suzy? Suzy hoje está no plantão, está sem microfone, sem vídeo. Mas a gente agradece demais, Suzy, está sempre presente. E aí, só que assim, eu já estou vendo aqui pelo chat que mais de 10 pessoas já concordaram com a elaboração e divulgação do formulário. E aí eu queria ver se alguém tem mais alguma dúvida, alguma colocação, qualquer coisa, clica na mãozinha aí, pede a fala. Camila aqui está escrevendo, deixa eu ver aqui. Camila Almeida, uma sugestão é que esse indicativo de greve ou mobilização seja anterior à data de 21 de setembro, devido à proximidade com as eleições. Imagino que uma mobilização em plena campanha eleitoral pode ter mais efetividade. Aí, Robson está pedindo um resumo aqui, que ele não conseguiu participar hoje, desde o início da reunião. Mas, no caso, vamos falar primeiro sobre o que Camila questionou. A gente pode colocar sobre isso no formulário também. Tem alguns estados que sugeriram a partir do dia 12, aí o dia 14, só que tem a questão dos editais, que precisam, às vezes, de um tempo para poder realmente decretar uma greve. Mas aí a gente pode ver direitinho e colocar essa sugestão no formulário de acordo com o que a categoria votar e dentro da possibilidade também. Aí a gente pode antecipar um pouco. E aí Danilo fala que o dia 14 ou 15 pode ser bom. Então vamos estudar melhor essa data, tá bom? É uma coisa que foi definida no grupo de mobilização, mas aí a gente pode ver como a gente pode conduzir nacionalmente, que o ideal é uma data boa para o Brasil parar, né? Um estado pingado, às vezes, não faz o efeito esperado. E aí, Robson, a gente falou um pouco sobre a questão das mentiras que a EBSER está levantando, colocando o sindicato contra, os trabalhadores contra o sindicato, né? E aí falou um pouco sobre a diferença do dissídio coletivo de greve, que é o que está acontecendo agora, que a gente está esperando o julgamento, e aí, mas esse dissídio coletivo de greve foi em relação à greve que a gente fez o ano passado, em relação ao acordo 2020-2021. E aí, o que não impede que a gente faça greve relativa aos demais acordos que estão parados, né? O 22-23, o 21-22, e daqui a pouco a gente já está em 2024. 2023, 2024, 2020. Então, é isso. Você quer perguntar alguma coisa mais direcionada? Sérgio quer fazer mais alguma colocação? Acho que Max já teve que se ausentar. Eu quero falar alguma coisa, Ramalho. Pode falar, Márcia, fica à vontade.
Eu agradeço, né, a presença de todos que participaram da reunião, Sérgio Ronaldo, do Max, e eu acho que esse formulário vai ser muito bom, porque aí é mais representativo, né? Vai ter mais tempo. Agora, parabenizar a Ramara, que conduziu a Assembleia muito bem, e, e até lá, né? Até a greve. Obrigada. Opa. Ai, meu Deus. Obrigada, Márcia. Estou aprendendo com vocês. E aí eu acho que assim, a gente tem que realmente correr atrás ou para julgar o dissídio de greve ou para a empresa melhorar as propostas. Agora a gente ficar de braços cruzados esperando cair do céu não vai cair, não. Vai não. Sérgio, quer fazer mais alguma colocação, Sérgio? Não, só agradecer pelo convite, Ramara, Márcia, e aí você já fica aí na sua agenda que dia 1º, né, na quinta-feira, conforme a gente tinha combinado, nós vamos fazer a reunião para fazer um consolidado das assembleias, né, e tirar os vários encaminhamentos que a gente vem trabalhando nas assembleias, tá? Depois a gente está aqui à disposição. Vamos que vamos embora. Isso aí. Abração. Gente, como ninguém mais pediu a fala, então vamos encerrar. Eu agradeço demais a presença de todos, de Márcia e Sérgio especialmente, de Max que não está mais presente no momento. Minha agenda está reservada dia 1º, tive que mudar minha programação, mas minha prioridade é nosso encontro. Então é isso. Vamos correr atrás agora de fazer esse formulário, divulgar, e o ideal é que a gente tenha um resultado até dia 1º nessa reunião, tá bom? Um abraço a todos e vamos à luta.